Bom dia, meu nome é Cláudia, eu tenho 39 anos, sou casada com o Everton e eu tô fazendo esses vídeos para compartilhar um pouquinho da nossa história. Talvez você nos conheça, talvez não, mas eu acredito que o que eu vou compartilhar aqui possa estar ajudando outras pessoas. Então essa é a intenção do meu coração, por isso eu estou fazendo esses vídeos. Eu não sei se eu falei no primeiro vídeo, eu acho que não. Mas eu não quero ficar retrabalhando esses vídeos. Então eu vou gravar sem edição e vou postar da forma mais simples possível, tá? Então não repare se tiver algum barulho, se eu às vezes perder o fio da meada, até porque eu não sou acostumada a fazer vídeos. Então eu quero fazer da forma mais simples e rápida possível para só compartilhar realmente a nossa história, tá bom? Então, assim, eu e o Everton, nós nos conhecemos desde criança. Ele tem a mesma idade do meu irmão mais velho, Ricardo. Então, eles estudaram juntos na escola e ele frequentava a nossa casa por isso, né? Por conhecer e estudar junto com o meu irmão mais velho e também morar na mesma rua. Então, a gente morava a uns 100 metros de distância das nossas famílias. E a gente começou a namorar eu tinha meus 15 para 16 anos, né? Ele começou a mostrar um interesse por mim. Eu achei que era bobeira, porque eu era muito magra, né? Muito magra, e ele era o bonitinho da rua. Então eu achava que jamais ele ia se interessar por mim, né? Então eu não dei muita trela no começo, e até que eu percebi que realmente ele estava insistindo e queria algo, né, a mais, e acabamos começando a namorar. Já tinha ficado com alguns meninos antes, mas nada sério, assim. Então o Everton foi o meu primeiro namorado. E a gente, depois de 1 mês e meio, a minha mãe me fez uma pergunta. E ela perguntou pra mim se eu tinha certeza que era isso que eu queria, porque ela viu que tava ficando sério, né? E por causa dessa pergunta dela, eu acabei terminando com o Everton. E é lógico que ela só tava tentando me ajudar, né? De alguma forma. Mas eu, como tava em dúvida, né? Porque tava começando a adolescência, aquela fase toda, eu acabei terminando com ele. Bem no dia de Páscoa, que eu ganhei um ovo dele. E eu recebi o ovo e dei um pé na bunda dele. Então, foi uma coisa que marcou bastante, principalmente ele, né? Mas enfim, a gente ficou 2 semanas longe. Mas eu esperava todo dia ele passar na frente da minha casa, porque ele tinha que passar na frente da minha casa para chegar até na casa dele quando ele voltava do trabalho. Ele já trabalhava nessa época. E ele tinha 17 anos. E eu ficava esperando ele passar na frente da minha casa só para ver ele. Então, nessas 2 semanas foi um tempo assim, aonde eu pude ver que realmente ele estava fazendo falta, né? Aquele 1 mês e meio que a gente passou muito próximo, nos fez aproximar muito e ver como um era importante para o outro, né? Depois de 2 semanas, eu não lembro exatamente como aconteceu, mas a gente voltou. Eu senti ciúmes dele por uma ocasião que teve, e realmente foi um fator que me fez enxergar realmente que eu gostava dele, né? Então, na minha concepção, eu pedi, enfim, a gente voltou a namorar. E os meus pais fizeram aniversário de casamento em maio. Era em março que a gente começou. E em maio meus pais fizeram aniversário de casamento, onde fizeram bodas de prata. E nessa época foi feita uma festa, e aí ele oficialmente foi apresentado
a família como meu namorado. E foi um tempo muito legal, assim. Família bem grande, né? Então todo mundo ficou sabendo do nosso relacionamento. Enfim, em novembro, meados de novembro, a gente decidiu noivar. Noivamos bem quietinho, nós dois. Não fizemos cerimônia nenhuma, só o Everton pediu, né, para os meus pais, eles aceitaram. Em dezembro a gente noivou, compramos as alianças. Eu acredito que principalmente era porque nós éramos muito tímidos, né? Muito tímidos mesmo, assim. Então foi uma decisão que a gente tomou baseado, eu acho, na nossa timidez, assim. Era importante para nós e para mais ninguém. Então a gente noivou. E em junho do outro ano, julho do outro ano, a gente decidiu que queria morar junto, né? Aí meus pais me perguntaram novamente se era realmente aquilo que eu queria. Eu confesso que foi uma fase da minha adolescência que eu não estava sendo muito obediente em casa, né? E eu acabei desobedecendo algumas regras de casa e eu já estava dormindo na época, nos finais de semana, na casa do Everton, sem consentimento e autorização dos meus pais. Então a gente decidiu realmente juntar as trouxinhas e morar junto, né, na casa da mãe e do pai dele, a dona Beth e o seu Aldo. Foi um tempo muito bom, assim. Foi um tempo onde a dona Beth, ela ia passar por uma cirurgia. Eu já tinha começado a trabalhar no ano anterior e nessa fase ela ia passar por uma cirurgia, ela cuidava de crianças. Então foi um tempo muito bom porque eu acabei saindo do trabalho para ajudar ela com as crianças. Então eu aprendi muita coisa com a dona Beth. Foi um tempo onde eu precisava ajudar ela, ela precisava de mim, tanto para casa por causa das crianças. E foi um tempo onde eu aprendi muita coisa. Cuidar de casa, fazer comida, lavar roupa, cuidar de criança. Nessa época minha sogra tinha 2 meninos que ela cuidava, tinha o nosso afilhado que a gente ajudava a cuidar e ainda tinha o meu sobrinho que frequentava a nossa casa, que morava do lado. Então eram 4 crianças que a gente tinha sempre ao redor, fora os vizinhos que estavam sempre junto com a gente, os filhos da Clages, Nicolas, o Léo, o Matheus, a irmã da Nica, da Preta, esqueci o nome dela agora. Então foi um tempo bem precioso onde eu aprendi a conviver e cuidar de crianças, né? Apesar de aprender a cuidar, era algo não que eu estava aprendendo, eu estava aprendendo, na verdade, a trocar fralda, a fazer outras coisas, né? Porque cuidar de criança é algo que eu faço desde que eu me lembre como gente, assim. Já cuidei dos meus primos, quando eu era bem pequenininha, quando eles choravam eu não sabia o que fazer, eu chorava junto com eles, né? A tia Crista pode confirmar se ela um dia assistir esse vídeo. Já cuidei dos meus primos, das minhas primas também, mas eu nunca cuidei de criancinhas pequenas, né, no caso. E do meu afilhado, o Anderson, filho da Márcia, eu peguei uma fase lá na casa da minha sogra, onde a gente cuidou dele desde os 3 meses, então a gente teve essa convivência com ele até os 4 anos, e junto com o meu sobrinho também. Então, essa série de coisas foram acrescentando a uma decisão na nossa vida, né? O Everton, assim que a gente se ajuntou, que a gente foi morar junto, eu tinha 17 anos, então, e ele me perguntou de ter filhos, né? E a gente conversou sobre ter filhos. E exatamente na hora, eu falei, não, eu preciso terminar os meus estudos, porque eu não tinha terminado meu 2º grau ainda, né?
Então, como que eu ia já pensar em ter filho se eu não tinha nem terminado o segundo grau? Então, naquela fase eu disse não. Então, talvez ali depois dos 20, 21 anos, né, seria uma boa opção. E aí foram acontecendo essas coisas, a gente foi cuidando de criança e eu fui vendo a responsabilidade, nós fomos vendo a responsabilidade que é cuidar de criança. E a gente, assim, aquilo a gente foi deixando pra mais pra frente, vamos deixando mais pra frente. Até que a gente conseguiu, a gente foi morar sozinho numa outra casa, ajudado também pela dona Beth e o seu Aldo. Eles acabaram construindo uma outra casinha para eles e deixaram a deles para nós. E logo, acho que foi exatamente nessa fase que a gente teve a nossa primeira experiência de sair de casa, assim. Surgiu uma oportunidade, né, do Everton trabalhar em Jaraguá do Sul. Então foi no ano de 2000, a gente começou a namorar em 98, né? Então a gente já estava convivendo um tempo junto ali. No ano de 2000 surgiu essa oportunidade de o Everton ir trabalhar em Jaraguá e a nossa família super nos apoiou. Nós fomos sozinhos, a nossa primeira experiência antes de morar sozinho, na verdade, na nossa casa, a gente foi para Jaraguá, né? E lá ficamos 6 meses lá, o Everton trabalhando. Eu demorei bastante para conseguir trabalho e lá como eu posso dizer assim, eu sentia muita vergonha. Eu era uma pessoa extremamente muito envergonhada. Então nesse primeiro trabalho, nesse trabalho que eu arrumei, era um bico, na verdade. Eu me sentia muito mal só das pessoas me fazerem perguntas, né? Quem me conhece desde criança, que talvez vai assistir aí, vai lembrar que eu era extremamente envergonhada. Eu jamais imaginei estar gravando vídeos, né, hoje. Mas naquele ponto eu lembro que eu senti que aquilo precisava mudar dentro de mim, assim, que algo precisava ser diferente, que eu não podia continuar sendo aquela pessoa amedrontada, né, e medrosa, envergonhada que eu era. Então, numa situação que aconteceu lá, só das pessoas me perguntarem quem eu era, de onde eu vinha e tal, eu ficava muito vermelha e eu travava, eu não falava mais, e eu não sabia responder as pessoas, enfim. Eu decidi a partir daquele momento dizer para mim mesma, começar para dizer para mim mesma que eu era muito importante, que eu era mais que eu não podia ficar naquele mundinho de vergonha, né? E eu comecei a tentar quebrar isso dentro de mim, só que sozinha, né? Sozinha. Era um momento onde a gente foi morar sozinho e só tínhamos um e o outro, né? E foi um primeiro conflito dentro de mim que eu reconheço hoje, né? Hoje eu reconheço como um conflito grande. E eu acredito que foi nessa primeira fase também que a gente falou em separação, já nessa primeira fase. Eu acredito porque como eu era muito envergonhada, o Everton também ele não conseguia chegar em mim, né? Em algumas coisas. Porque eu simplesmente tinha muita vergonha. Ele também era uma pessoa envergonhada, então, enfim, alguma coisa chocava ali. E a gente chegou a falar em separação nessa primeira fase, nesse primeiro momento, mas deixamos logo isso pra lá, né? E ficamos 6 meses em Jaraguá. Aconteceu que o trabalho dele lá não deu certo, né? Se fechou a loja onde ele trabalhava. E viemos para Joinville de volta, a morar em Joinville, com uma mão na frente e outra atrás, só com um carro que a gente tinha, né? Enfim, essa foi uma das primeiras dificuldades que a gente encontrou, né, na nossa caminhada.
E eu vou deixar para contar as próximas coisas nos próximos vídeos, para que você se interesse e continue assistindo, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo.